levantamento da Emater aponta que a próxima safra de verão deve ser 2% mais produtiva que a colhida no início deste ano. Sobre este assunto, nós vamos conversar com Lino Moura, que é diretor técnico da Emater. Boa noite, seja bem-vindo, Lino. Boa noite aos telespectadores. A gente está aí trazendo essas informações, são informações iniciais, projeções, mas que já apontam, de fato, para um crescimento da produção, que, embora aparentemente pequeno, é muito significativo do ponto de vista da economia do nosso estado. É o que eu imaginava, né? Eu ia abrir a conversa dizendo, muita gente pode achar que essa conversa, esse papo, vai interessar exclusivamente ao produtor. Mas é que essa produtividade, essa alta, esse crescimento, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, Lino, pode se reverter no bolso de quem está nos assistindo agora, de alguma forma. Exatamente. A economia do Rio Grande do Sul tem uma relação muito forte com a agropecuária, especialmente com a produção de grãos. E é só observar a relação do PIB gaúcho com as estiagens ou outros fenômenos climáticos. Sempre que há uma frustração de safra, o nosso estado acaba pagando bastante caro por isso. Acaba tendo dificuldades com o PIB oscilando para baixo em função de riscos. Da mesma forma, quando se espera, quando se projeta uma safra de ganhos ou de aumento, mesmo que em termos percentuais isso aparente, para quem olha de fora, ser um percentual pequeno de crescimento, isso gera expectativa positiva em termos do custo dos alimentos, em termos da movimentação da indústria de insumos, da indústria de máquinas, da logística após a colheita, em termos de armazenagem, transporte e outros serviços que têm a ver diretamente com a produção agropecuária. O PIB do Rio Grande do Sul, segundo os institutos de pesquisa e a própria FEE, tem em torno de mais até de 40% de relação direta com a agropecuária. Seja a própria produção, como também o que acontece antes do plantio, que é o comércio de insumos e máquinas, como o pós-colheita, que é a armazenagem, transporte, beneficiamento e comercialização dessa produção. Bom, então dá para a gente resumir, é uma notícia positiva que vai trazer um crescimento para essa economia e um alívio para o bolso. Eu já vou falar sobre esse alívio na sequência, mas antes vamos entender essa projeção, né? Esse levantamento feito pela Emater. As lavouras estão mais produtivas? Qual o fator que a gente pode atribuir a esse crescimento? Olha, é um conjunto de fatores. Na verdade, as lavouras vêm sistematicamente ficando mais produtivas. O acréscimo da produtividade no Rio Grande do Sul é um fato já histórico e muito firme. Até o aumento da tecnologia, seja através de sementes, de manejo adequado, mecanização, mais conhecimento de parte do produtor rural, a pesquisa, a assistência técnica, tem aumentado. E em alguns cultivos, principalmente, o caso do milho é emblemático, com as produtividades aumentando sistematicamente muito forte, o que não acontece na mesma proporção com a soja. Mas o que a gente observa é que o aumento da área é pequeno historicamente. Praticamente está se esgotando, ou quase se esgotando, a fronteira agrícola para a expansão da área. E mesmo assim, as produtividades vêm aumentando significativamente a cada ano, fazendo com que a produção a cada ano seja maior. Se prevê novamente, mesmo que a projeção da Emater seja bastante conservadora, a gente faz essa projeção em cima da média histórica dos últimos 10 anos, para evitar uma euforia, que seria o cálculo em relação à safra passada, onde nós tivemos El Niño e choveu até demais para alguns cultivos, como foi o caso do arroz, que houveram perdas em função do excesso de chuva, mas a gente trabalha com a projeção em cima da média histórica, onde dentro dessa média houveram algumas frustrações. E mesmo assim se projeta a maior safra
de grãos de verão para a próxima safra 2016-2017. Bom, a gente citou o caso do pistache, agora o caso do milho. Eu tenho aqui individualmente analisando, né, a estimativa, por exemplo, na área do arroz, de crescimento de 0,64%. Há uma ligeira queda, ou dá para se interpretar assim, não sei se o termo é adequado, mas menos 1,39% no feijão, para a primeira safra. Já o milho, bastante expressivo, né, o crescimento, 8,93%. E na área de soja, 0,90%. Como é que a gente pode analisar cada cultivo? Tu citaste aí o arroz sofreu muito ano passado. Esse ano, dá para explicar alguma coisa? Por que o milho cresce tanto? O arroz está a área mais ou menos consolidada, é um cultivo de várzea, onde muitos agricultores deixaram de plantar o arroz nas coxilhas. Então, o arroz teve, inclusive, em determinado momento, uma redução de área. Ele vai aumentar um pouquinho em função dos baixos estoques que tem no estado, que é um reflexo da frustração da última safra, onde teve uma perda muito significativa na safra passada, em função da inundação, do alagamento de áreas. Muitas áreas não foram sequer colhidas na safra passada. Então, há um pequeno aumento de área, mas um aumento muito significativo, se você observar os números, na produtividade e na produção. Há um aumento muito significativo na produção de arroz, mesmo que o aumento de área seja pequeno. No feijão, o feijão é um caso que anda, em termos de área, na contramão dos demais cultivos. O feijão vem se reduzindo em função, mesmo com os preços muito altos, muito firmes, os preços altos do feijão esse ano, se tornou um produto quase de luxo. Sim. O feijão, vem reduzindo porque ainda falta pesquisa na área do feijão que permita um sistema de produção totalmente mecanizado. Então, em função da penosidade, porque o feijão é um cultivo da pequena propriedade, ele é feito o plantio, em grande parte da área ainda é o plantio manual, e a colheita é manual, trilhada após. Então, os agricultores vão reduzindo isso em função da penosidade desse trabalho. Sim. E aí, sistematicamente, nós estamos com uma redução muito grande da área de feijão, se considerarmos os últimos 30 anos. Sim. Então, o Rio Grande do Sul já está importando feijão, algo que a gente era autossuficiente algumas décadas atrás. Bom, deixa eu avançar aqui um pouquinho na nossa conversa agora para aproximar da realidade do consumidor, para quem vai para a gôndola do supermercado procurar esses grãos, né? Só para a gente fechar, duas hipóteses. Vamos ver se dá para confundir ou não, trazendo uma expectativa positiva, né? No caso, por exemplo, vamos pegar aqui no caso do feijão, né? Subiu bastante o preço. Isso pode, então, provocar um aumento ainda maior, essa queda na produção? Olha, não é o que a gente projeta, porque esse ano vai haver uma estabilização em termos de área e produção do feijão. Se você olhar, a questão da produção, ela é pequena em relação... Porque a área já é pequena. Nós estamos aí com 40 mil hectares só de feijão. Bom, não vai subir, mas vai baixar? Não, a princípio não. A princípio não se projeta isso. E se continua com a expectativa da importação de feijão. Sim. O que está ocorrendo, e pode ocorrer, até porque esses dados são dados preliminares, que algumas áreas do Rio Grande do Sul estão começando a plantar feijão em lavouras maiores, saindo da pequena propriedade e fazendo áreas com plantio mecanizado, Sim. mesmo com as dificuldades, mas fazendo essa agregação de tecnologia, melhorando um pouco essa condição. Mas o feijão, ele não vai se alterar muito, esse parâmetro, até porque o feijão, o consumo dele também está estável. Sim. As pessoas não, dependendo do preço... procurar outras alternativas. Procuram alternativas. Né? Claro. E aí está começando... Tá dando, né? Não, e vai começar a entrar o feijão de cor aqui. O gaúcho é o único que não come feijão de cor, né? Sim. O gaúcho come só feijão preto.
No resto do Brasil se come outros tipos, tipo de feijão. Então, agora eu quero passar por... Essa foi negativa, positiva no sentido de que não vai alterar. Então, eu acho que não vai alterar grande coisa. Já se adaptou, né, que continue assim. Agora, no caso do milho, para a gente fechar, essa sim uma notícia que pode ser muito positiva. Ele pode impactar de alguma forma o preço na medida que ele faz parte da cadeia de produção do frango? A gente pode imaginar essa relação indireta? Olha, a gente prevê um aumento de área, e no caso do milho, e também se projeta a cada ano um aumento de produção. Mas, na verdade, o que está impactando os suínos e as aves é a falta de milho no Rio Grande do Sul. Mesmo que aumento, se projeta ainda que vai faltar 1,5 milhão de toneladas. E aí vão ter que comprar. E aí continua a importação de outros estados, outros países. Nós estamos comprando milho não só agora de Mato Grosso, mas vindo milho, inclusive, dos Estados Unidos para o Rio Grande do Sul, porque a produção de milho não acompanhou a evolução da cadeia de carnes, especialmente suínos e aves. Então, nós temos um déficit muito grande, ele vai reduzir um pouquinho, mas se você olhar os dados, considerando a nossa estimativa conservadora, nós vamos ter um aumento menor que 3% na produção. Então, vai continuar essa dificuldade e, consequentemente, não vai mexer para melhor o preço das carnes. Vai continuar faltando. É preciso uma política mais consistente de incentivo ao plantio do milho, que foi muito fortemente impactado pelo aumento da soja. Na verdade, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é que as condições de produção, de mercado, câmbio para a soja foram tão favoráveis que as áreas de milho foram transformadas em área troca da cultura de cultivo. Claro, e aí nós entramos numa situação muito complicada de faltar milho para produzir galinha e porco. Bom, por mais que nesses aspectos pontuais não sejam, né, tão positivos assim, mas só a injeção na economia, a injeção de recursos através do cultivo de grãos, a gente já pode celebrar. Por isso eu quero agradecer a tua disponibilidade, Lino, em trazer essas boas notícias aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho da Emater, e essa projeção ela é muito consistente, mais de 90% dos municípios do estado que são relevantes nesses cultivos são pesquisados para fazer essa projeção. E dizer para vocês que se projeta, para concluir, uma produção total de mais de 29 milhões de toneladas, que, em se confirmando, vai injetar 31 bilhões na nossa economia. Que bom. Isso é muito interessante para nós, sem dúvida, no Rio Grande do Sul. E conta sempre com a Emater, a gente está sempre à disposição de vocês aí para trazer as boas notícias ou também as notícias que possam preocupar o meio rural, que afeta diretamente o meio urbano. Precisamos de informação sempre. Parabéns pelo trabalho, seja sempre bem-vindo. Valeu, muito obrigado.